Ok, muito boa noite. Estamos começando mais um programa Segunda de Primeira e hoje nós vamos tratar de um assunto talvez polêmico, vai depender muito da sua mentalidade em relação a isso, mas a gente vai tratar de um assunto que algumas igrejas e instituições religiosas não gostam de tratar, que é o conflito do músico cristão. Será que o músico cristão que toca na igreja todo domingo, que leva a igreja a questão da adoração, ele pode trabalhar fora, tocando em casas noturnas, participando de corais que não sejam coros evangélicos? Enfim, nós vamos tentar, nesse rápido espaço de tempo que nós temos hoje, desmistificar um pouco isso. Música sacra, se existe música profana, vamos tentar tirar suas dúvidas hoje. E quem vai tratar desse assunto é o meu amigo Flávio Quirino. Ele é pastor de adoração da Igreja Batista da Graça. Ele é formado em música sacra pelo Seminário Batista do Norte do Brasil e tem desenvolvido um projeto junto com um outro amigo meu, pastor Marcelo, de mentoria e treinamento de liderança. Flávio, obrigado porque você veio. Eu já vou começar então com a primeira pergunta. Joia. Tocar para a glória de Deus significa tocar só música evangélica? Não, até porque a recomendação de Paulo é que a gente faça tudo para a glória de Deus. Então, como músico, eu não posso limitar, até porque existe um paradigma dentro das nossas igrejas de que a música evangélica é aquela que fala de Jesus, ou fala e retrata o evangelho, ou os valores do evangelho. Quando a gente trata da música, a gente tem que pensar um pouco que a palavra, ela não pode estar só relacionada com a música. A música, ela tem as suas bases, que é a melodia, o ritmo e a harmonia. E quando a gente trata de música, a gente tem que pensar um pouco de forma mais abrangente e não só limitar a música ao que ela fala na letra, mas o que é que ela produz. Então, como músico, tudo que eu fizer, seja eu músico, seja eu engenheiro, comerciante ou qualquer profissão que eu exerça, eu tenho que fazer para a glória de Deus. Ok, agora vamos entrar numa outra pergunta que creio que seja a mais polêmica. Um músico cristão que é profissional, estudou para isso, que trabalha na igreja, que atua na igreja, ele pode ou deve trabalhar em outros lugares que não seja só igreja? Restaurantes, enfim, saindo do contexto eclesiástico, ele pode exercer a profissão dele? Acredito que sim, como qualquer outro cristão deve exercer a sua profissão e a sua vocação dada por Deus. Acredito que como cristãos a gente entende que a nossa vocação foi dada por Deus. E onde nós estivermos, a gente precisa refletir a glória de Deus onde nós estivermos. Assim como um músico profissional, assim como qualquer outro profissional, ele precisa entender a missão dele diante de Deus e onde ele estiver, ele precisa refletir a glória de Deus na sua profissão. Assim como qualquer cristão precisa entender o local que ele vai trabalhar, com quais pessoas ele vai trabalhar, o músico também faz essa opção de, no seu trabalho, poder exercer a sua profissão, mesmo como cristão, e ali ele entender a sua missão e a sua vocação e refletir a glória de Deus onde ele estiver. Ele pode sim trabalhar em qualquer lugar que ele ache que deva trabalhar. Agora, Flávio, essa pergunta a gente não... Ela tem a ver com isso ainda, mas você já viveu isso. Uhum. Por que as igrejas não aceitam então isso? Se é uma forma de glorificar a Deus, sendo cristão e trabalhando fora, vamos glorificar a Deus da mesma forma, por que então as igrejas, os líderes têm essa divergência, não aceitam, até acabam, sei lá, perseguindo as pessoas por conta disso? Você passou por uma experiência assim, por que isso acontece? Eu acredito que há uma relação muito romanceada ainda sobre a profissão do músico nas igrejas. A gente ainda cria um estereótipo de que os lugares onde o músico pode atuar não são lugares propícios para um cristão frequentar. Esse paradigma já foi quebrado há muito tempo, mas ainda existem resquícios disso. A grande dificuldade é porque o nosso conceito foi construído a partir daquilo que se fala na música.
Então, quando eu canto algo que não fala sobre Deus, logo eu estereotipo como não sendo de Deus. A questão é, e o músico que toca uma música instrumental, por exemplo? Ele pode tocar? Né? Então, esses paradigmas eles precisam ser quebrados, uma vez que dentro da igreja eu faço para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a adoração a Deus. Quando eu trabalho fora da igreja, eu estou exercendo o que a música exerce dentro do contexto profissional, que é o entretenimento. Assim como o cinema, então o cristão pode ir ao cinema, frequentar o cinema, ele pode assistir a televisão, ele pode assistir uma internet, assim como lida com entretenimento. A música, ela lida com entretenimento. Ok. Nós vamos encerrar esse nosso primeiro bloco e daqui a pouquinho nós voltamos para o segundo bloco, temos muitas perguntas ainda. Não saia daí. Ok, estamos de volta com o nosso segundo bloco. Eu tenho uma terceira pergunta para fazer, mas antes de fazer, eu vou dar uma introdução de algo que eu vi esse dia na televisão. Assistindo um programa desse de domingo, e o apresentador chamou um determinado cantor para cantar. Ele começou a cantar uma música, e a música falava sobre fé, falava sobre Deus, e o cara na música deu uma aula de Bíblia. Mas o cara não era cristão, mas ele deu uma aula de Bíblia e o ritmo era um ritmo de pagode, né? Aí a minha pergunta é, o que autentica então uma música para sabermos se ela é cristã ou não? Ou uma música que contém lá palavras sobre Deus, Jesus, torna essa música uma música evangélica? Mais uma vez a gente volta à ideia da palavra e não da música, né? E a poesia, aquilo que é construído poeticamente, ela pode falar daquilo que está no coração, e eu acredito que, independente de cristão ou não, eu acredito que Deus inspira e é o criador de todas as coisas. O que autentica a música ser sacra, ou de Deus, ou evangélica, seja o nome, a nomenclatura que a gente acha mais propícia, é que ela seja declaradamente dedicada ao nosso Deus. Aí sim ela se torna propícia para a adoração e para a edificação da igreja. Seja ela instrumental ou seja uma poesia musicada ou musicalizada para falar de Deus. Mas aquela música ela foi declaradamente dedicada ao Senhor. E aí eu acredito, sim, seja mais propícia para a adoração e para a edificação da igreja. Agora, um outro grande conflito, Flávio, a gente ouve muito na igreja, isso é secular, isso é santo, isso é profano, isso é cristão, isso é do mundo. O que significa esse termo música secular? E também, o fato de uma pessoa não ser evangélica significa que as canções que essa pessoa faz são canções seculares? O que é isso? Música secular, a gente
primeiro precisa desmistificar isso, porque música secular é toda música produzida nesse século. Então tudo que foi feito a partir do ano 2000 até agora é música secular, seja ela dentro da igreja ou fora da igreja. Então tudo que é produzido até agora é música secular, porque foi feita nesse século. Aí vem a questão dos conflitos de gerações na igreja. Né? Meus pais, nós nascemos no século passado e nós valorizamos aquilo ao qual fomos criados, daquele século. Mas também tem um outro conflito, que é a recomendação de Paulo em não nos conformarmos com esse século. Né? As traduções mais antigas vão falar desse século. E aí vem essa expressão secular. Então aquilo que não é feito dentro da igreja, fora da igreja, é secular. Na verdade, isso é um erro. Na verdade, usar esse tipo de expressão, porque tudo que é feito neste século é secular, seja dentro da igreja ou fora da igreja. Eu tenho percebido aqui que hoje em dia músicos que não são cristãos têm procurado ter mais... me fugiu a palavra agora, mas eles são mais dedicados, eles estudam mais, mais preparados, eles têm uma ciência maior do que estão escrevendo, e alguns músicos tajados aí de cristãos têm até trazido uma certa repulsa das pessoas em relação às músicas, inclusive pessoas que vieram do mundo secular, se vamos dizer assim, se tornaram pessoas cristãs. O que está acontecendo, Flávio? O pessoal perdeu a noção de temor a Deus, diz respeito à questão da música cristã? É isso? Com relação à nossa produção musical da igreja, quando eu vou olhar para a história, e pelo menos desse primeiro século que a gente tem no Brasil, a gente tem hoje uma repulsa ao que foi produzido no passado. Né? E aí vem todo um contexto de Deus conhece o coração, né? Aquela pessoa tem facilidade, e o estigma de achar e acreditarmos que música é um dom, onde dom é uma varinha de condão que Deus coloca e a pessoa sai tocando e cantando divinamente. Não, isso é resultado de estudo, de preparo. A questão é que na história, aqueles que se preparavam e ministravam a música na igreja, começaram a ter um posicionamento mais arrogante e não de humildade, de ensinar e deixar um legado de ensino, para que essa geração de hoje pudesse usufruir e continuar ensinando e produzindo o estudo da música dentro da igreja. Eu ainda acredito que a igreja é um espaço onde a gente pode produzir música de qualidade, estudo da música de qualidade, como outras linguagens, além da teológica e da musical. A igreja ainda é esse polo de qualidade, mas há uma repulsa a essa história, a essas pessoas que de forma mais arrogante, não, nós somos detentores da boa música, né? Como é que eu classifico boa música? Não tem, isso é complicado de mencionar, mas eu acredito que hoje nós temos esse problema dentro da igreja, a falta do estudo, a falta do preparo, de querer conhecer mais, porque isso soa arrogante para essa geração. Porque talvez nós viemos de um legado de arrogância. E hoje a gente precisa repensar que para eu produzir uma boa música dentro da igreja, para que Deus seja adorado e a igreja seja edificada através da instrumentalidade da música, eu preciso ter um preparo, básico que seja, para poder exercer essa função na igreja. Entendi. Agora, por que a música? Talvez você já deva ter falado isso, mas por que a música ela é metralhada nesse sentido, né? Por que a gente não questiona um outro profissional trabalhar fora? E eu vejo, a gente vê os cantores aí que estão na mídia, as histórias deles são, não, porque eu comecei na igreja. Eu comecei na igreja, eu cantava no coro, eu cantava, e de repente saíram do contexto de igreja e foram ganhar o mundo. Por que isso, Flávio? É difícil de entender isso. Algumas pessoas não conseguem entender porque as pessoas deixam a igreja para poder viver a sua vida, a sua paixão fora dela. Eu tenho pensado bastante sobre isso e uma das coisas que me vem à mente é que, primeiro, a igreja não sabe lidar com o perfil do artista.
A gente temos artistas dentro da igreja e muitas vezes estão sentados no banco porque o nosso contexto cultural, inclusive dentro da igreja, não sabe lidar com o perfil do artista, que é um cara pensador, que é um cara crítico, por conhecer muitas vezes o contexto daquilo que está se produzindo como arte dentro da igreja. E no caso da música, ela é metralhada muitas vezes por causa do músico, né? Eu costumo brincar com o meu pastor, dizendo assim, é muito difícil pastorear músico e artista na igreja, porque se você elogia, o cara se sente o tal. Se você não elogia, ele fica deprimido, né? Se você vai investir financeiramente, ele infla. Se você não paga, ele fica deprimido. Se você paga, ele se sente um produto. Ou seja, é muito complicado lidar com esse perfil dessas pessoas, que são os artistas, e eu faço parte disso. Agora, a partir desse tipo de posicionamento do artista dentro da igreja, do músico, a música começa a ser metralhada porque as pessoas começam a ver a pessoa e aí sim relacioná-las com a música. Tenho lido vários artigos e pastores, inclusive, fazendo crítica a esse novo perfil musical que a igreja tem vivido hoje na igreja brasileira, na igreja mundial, né, onde há uma repulsa muito mais ao que se fala na música do que a música propriamente dita. E eu quero bater muito nessa tecla porque eu queria deixar aqui essa palavra. A gente precisa estar preocupado em produzir uma boa música. A letra, ela precisa ter centralidade na palavra de Deus. Agora, a música, ela precisa ser bem produzida. E a gente não pode negar a nossa cultura, como brasileiro, por exemplo. E esse é um outro problema da música ser metralhada, porque se eu trago a música brasileira para dentro da igreja, eu sou metralhado porque se criou a ideia dentro da igreja que a música brasileira é do mundo e a americana é de Deus. E a gente tem esse sério problema e aí mais uma vez eu metralho a música. Por quê? Porque se o músico apresentar esse tipo de perfil, a igreja rechaça porque ele acha que o que é brasileiro é secular, né? Nessa ideia de que fomos catequizados dessa forma, de que o que é nosso é ruim, é do demônio, e o que é de fora, tradicionalmente americano, traduzido, às vezes muito mal traduzido, esse sim é de Deus e aí sim é usado para a glória de Deus. Ok. Esse é um dos grandes problemas que nós temos. Nós vamos para um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta para o terceiro e último bloco. Não saia daí. A HD ProVideo é uma produtora de fotos e vídeos na vanguarda do que há de mais moderno no mundo de produção de fotos e vídeos para a sua empresa. Fazemos produção de vídeos institucionais. Videoclipes. Vídeos de palestras. Videoaulas. Vídeos comerciais. Fotos de eventos empresariais. Fotos de promoções. Enfim, somos uma empresa especializada em demonstrar sob os mais diversos ângulos o potencial de seus produtos ou serviços.
Entre em contato conosco e teremos o máximo prazer em atendê-lo, produzir o seu sucesso e demonstrar que sua empresa pode gerir muito mais negócios. Nosso site www.hdprovideo.com.br. Estamos de volta para o nosso terceiro e último bloco. Eu tenho ainda algumas perguntas para fazer. Talvez se torne repetitivo as perguntas, Flávio, mas é bom que a gente bata nessa tecla para desmitificar esse assunto, né? Então, essa questão da música sacra, profana, enfim, tem a ver com a questão do compositor ser evangélico ou não. Então, se o compositor é evangélico, a música vai ser santa. Se o compositor não é evangélico, a música vai ser profana. Danilo, hoje isso é um problema sério no Brasil, porque a gente não consegue mais definir o que é evangélico, né? A gente, historicamente, eu posso te dar um exemplo clássico, para mim é clássico, né? Que é uma peça de Bach que foi feita para um prelúdio de um culto luterano, onde ele inclui essa peça dentro da sua peça talvez bastante conhecida, que é o Cravo Bem Temperado, que são várias peças. Para o cravo, um instrumento de tecla que antecede o piano. E 200 anos depois, um compositor europeu pegou a música de Bach e colocou uma música exaltando Maria, mãe de Jesus. E hoje, todo mundo que ouve essa música, seja instrumental ou seja cantado, vai dizer essa música é Ave Maria. Essa música não é Ave Maria, essa música foi feita num culto luterano, protestante e dedicada a Deus, no culto ao nosso Deus. Mas hoje, quando eu escuto essa música, dentro do nosso contexto cultural, ela é dada como uma música romana, onde eu rechaço essa crítica, né, de adoração a Maria. O grande problema não é ser evangélico ou não ser evangélico. A questão é, o que eu posso dedicar ao Senhor? Por exemplo, quando eu vou comprar uma roupa, eu não vou na loja ou na fábrica onde o dono é evangélico e aí sim eu compro uma roupa para usar. Na igreja, precisa haver também um critério onde o músico e o seu pastor caminhem junto para ensinar a igreja. Uma das coisas que é importante perceber é que, independente do compositor, a música ela é um veículo poderosíssimo para ensinar a igreja, ensinar para onde a igreja está indo, ensinar pastoralmente para onde Deus está querendo que aquele povo caminhe, entenda a sua missão. A música tem essa função. Claro que a nossa centralidade é na palavra de Deus, é óbvio, mas quando eu trago uma música, eu tenho que pensar que aquela música, ela cantada e ensinada para a igreja cantar, ela ensine o meu povo a andar, a entender a sua missão diante de Deus. Esse, para mim, é o ponto passivo. Ah, pastor, mas e o compositor? Pouco me importa, porque eu vou pegar aquela música e dizer, Deus, essa música agora é tua, eu vou dedicar para você. Porque eu estou fazendo, eu estou produzindo. Agora, isso é um paradigma ainda. Porque hoje, evangélico no Brasil é um negócio meio modista, virou um modismo, na verdade. Né? Então, o cara vai lá no programa de televisão que não declara... espírita, inclusive da emissora que é declarada espírita, e ele fala o nome de Jesus, porque ele frequenta a igreja tal que se diz evangélica, então a gente pode cantar na igreja? Não acho que isso seja critério, não acho. Eu aprendi isso com o reverendo Calvani, ele tem um livro chamado Teologia MPB, que eu comprei ainda na época de seminário, e nós perguntamos, se eu coloco uma música, por exemplo, nós usamos essa expressão, secular, na sua paróquia, ele disse, olha, um belo dia eu estava na minha paróquia e fiz o meu grupo de louvor na hora da comunhão, das pessoas se confraternizarem, cantar uma música que o Tim Maia interpretou, que é A Semana Inteira Fiquei Te Esperando para Te Ver Sorrindo, para Te Ver Cantando. Quando a gente ama, não se vê dinheiro, só se quer amar. E ele virou para a gente assim, o que é que não tem de teológico nisso? Né? E aí a gente, como seminarista, ficamos escandalizados e tal, e eu trago essa reflexão à tona sempre. Porque não é a questão do compositor ser ou não ser evangélico. A questão é o que é que eu quero ensinar para a minha igreja a partir do momento que eu faço ela entender a adoração a Deus e dedicar a sua vida a Deus e andar com Deus a partir da música que eu ensino para ela. Então, dentro dessa sua linha, você falou, independente do compositor ser evangélico ou não.
algumas mentes teológicas dizem que para você fazer uma música ou escrever uma letra que fale sobre Deus, você tem que estar conectado a Deus, você tem que ser temente a Deus. Um compositor que não é cristão, que não tem essa ideia de temor, partindo do princípio que a gente comentou no outro bloco, daquele cantor, Sim. ele pode então escrever uma letra que fale sobre a adoração de Deus, de alguma experiência que ele teve, independente se ele tem essa fé mais apurada ou não? Ele pode fazer isso? Pode, eu acredito que o nosso Deus ele pode fazer qualquer coisa que ele quer no tempo que ele quiser. Até porque eu parto do princípio que a inspiração vem dele, seja ela qual for. A inspiração vem do nosso Deus, isso é fato, é inegável isso. Agora, a experiência de conversão do outro não pode partir do meu modelo, né? Então, muitas vezes, o pensamento teológico, primeiro, ele não trabalha o ponto de vista da produção musical e da inspiração da produção musical, mas parte do princípio de uma inspiração divina baseada nas Escrituras. Uma vez produzida a música, há uma conexão divina porque você está lidando com algo que é abstrato. E é difícil da compreensão. E é onde as Escrituras vão falar sobre mistério e entre outras coisas. A produção musical, ela é essencialmente de inspiração. E se eu acredito que toda inspiração vem de Deus, é Ele que inspira, então há alguma conexão desse ser humano com o divino. Isso é fato. E é inegável, eu não posso negar isso. Agora, eu não posso querer dizer que a experiência com Deus do outro só me é válida se for do mesmo modelo que o meu. Aí eu vou colocar Deus numa caixa de sapato e vou rasgar o versículo que o próprio Jesus fala que o Espírito sopra onde quer, ninguém sabe nem de onde vem nem para onde vai. Né? É a mesma coisa. A gente está lidando com inspiração e com algo que é abstrato. Música é abstrato. Não tem como você dizer, claro, tem a técnica composicional, a gente estuda essa ciência de como compor, que tipo de composição eu vou fazer, mas a inspiração, ela precisa estar junto. E inspiração é divino, é a conexão do homem com o divino. Não tem como desvincular isso. Mas a gente tem esse paradigma dentro da igreja, né? O pensamento teológico, ele está muito mais centrado na Bíblia, na palavra de Deus, e que não é exato, né? Porque a gente vai ver, por exemplo, a conversão de Paulo, um cara que é perseguidor da igreja, e Jesus chega para ele e diz assim, Paulo, por que me persegues? E eu nunca faço essa reflexão de que Paulo não está perseguindo só a igreja de Jesus. Paulo, de certa forma, na sua história, está perseguindo Jesus. E há um encontro do divino com ele. Há uma relação do divino antes do relato de Lucas em Atos. Há uma busca pelo divino, há uma conexão. Então, eu posso dizer sim que aquela música foi inspirada por Deus, mesmo que uma pessoa não tenha a relação de conversão ou religiosa que eu tenho. Mas eu posso atribuir a Deus sim a inspiração daquela composição, daquela música. Muito bom. Rapidamente, você é a favor da arte dentro da igreja, no que se diz respeito a encenação, dança, enfim, fugindo da esfera música? Você é a favor disso dentro da igreja? Hoje, totalmente. Totalmente. A grande questão é que tudo que nós produzimos dentro da igreja, a gente resume ao culto do domingo. Esse é o nosso problema. Acredito que a igreja precisa ter espaços de produção. Assim como ela pode produzir no terceiro setor cursos, ação social, ela pode produzir espaços de arte, sem necessariamente tudo ser levado para o culto. Tudo ser levado para o espaço do domingo ou espaço da celebração coletiva. Mas ter um espaço que abra para fóruns, para o ensino da arte dentro da igreja e espaços onde essa arte possa ser produzida dentro da igreja. Seja ela poesia, pintura, música ou a encenação, e ser usado isso para a glória de Deus, para a edificação da igreja e para a própria proclamação do Evangelho de Jesus, que não necessariamente precisa ser dentro das quatro paredes da igreja, mas isso pode ser produzido dentro da igreja e ser expandido para fora, para que essa expressão de arte da igreja possa ser vista também fora da igreja, para que as pessoas que lidam com esse tipo de linguagem
possam entender e se relacionar com Deus a partir daquela experiência artística que é produzida dentro da igreja. A questão é, a gente só reduz a expressão artística da igreja só a música e só ao domingo, à noite, ou de manhã, enfim, seja a dinâmica da igreja. Mas a expressão artística da igreja, ela está circulando dentro da igreja. Nós temos hoje dentro da igreja fotógrafos, nós temos gente que trabalha com filme, produção de filmes, nós temos gente que trabalha com poesia, produção de poesia, que a gente acha que acabou, mas não, ainda tem gente que faz isso, além da questão musical. Então a igreja vive isso, a igreja vive essa produção e ela precisa entender a sua missão e fazer com que essas expressões possam ser usadas para a glória de Deus. Amém. Obrigado, Flávio. Eu que agradeço, querido. O prazer foi todo nosso. Eu espero que a gente tenha esclarecido as suas dúvidas e se você tem mais alguma, deixe o seu recado no nosso e-mail do portal ou na nossa página no Facebook. Tenham todos uma boa semana e te espero na próxima segunda-feira. Grande abraço. Tchau.